Então, olá, alunos, espero encontrá-los todos bem. Vamos aqui nessa videoaula estar retratando o existencialismo, né? De maneira bem particular, o existencialismo sartriano, que está lá no nosso capítulo 14, né, do material de vocês. Então, vamos ver, né, o que é que essa corrente de pensamento, de maneira especial, né, esse filósofo francês tem para nos apresentar. Então, quando nós falamos do existencialismo sartriano, vamos estar falando desse pensador do século XX, né, que marca o pensamento filosófico, né, de maneira bem ativa, né, a sua crítica, né, com a sua maneira de retratar o conhecimento, de ser representado, né, por essa faceta que é a faceta existencialista. Então é preciso que, no entendimento do filósofo Jean-Paul Sartre, nós entendamos o nosso papel ativo dentro da sociedade. Né? Por isso que o Sartre, nós veremos isso ao longo da nossa apresentação, ele vai estar defendendo a ideia de que nós precisamos ser militantes, né? Nós precisamos ser sujeitos engajados dentro das ações, né? Dentro das situações das quais nós fazemos parte. Então, nessa perspectiva, como nós já começamos a mencionar, o Sartre ele adota, né, o conceito do intelectual engajado. Então, para esse filósofo, não adianta nós termos aí um pensamento bem formulado e, ao mesmo tempo, um pensamento engavetado. Para o Sartre, o pensador, né, o filósofo, ele deve ter um papel importante dentro dos contextos dos quais, né, ele está inserido. Ele precisa ser uma voz ativa, ou seja, o seu pensamento ele deve voltar-se justamente para a tentativa de soluções dos problemas pelos quais a sociedade passa. Desde as situações, né, intelectuais até mesmo as situações político-econômicos, sociais que os indivíduos são, digamos assim, sujeitados. A base teórica do pensamento sartriano vai ser a fenomenologia do Husserl, né? E ele também vai se apropriar de alguns pensamentos do Martin Heidegger, que foram dois filósofos que nós já estudamos. Sartre ele vai agregar elementos, né, desses dois pensadores à sua teoria, o que vai oportunizar a esse filósofo justamente como os primeiros elementos para a elaboração, né, da sua produção filosófica. No entanto, nós podemos também notar nos escritos, né, sartrianos que o pensamento de Jean-Paul Sartre ele é um pensamento estritamente autônomo, né, que tem uma validade, que é dotado de uma vitalidade peculiar, né, em relação aos filósofos que o antecederam, né, ou mesmo aos filósofos que servem como referência para a elaboração, né, da sua produção filosófica. Como nós já fizemos a relação, né, as teses sartrianas são teses existencialistas e que vão focar dois aspectos: a busca da liberdade, né, e a reflexão sobre o absurdo da nossa existência. Ou seja, né, o quanto às vezes nós não levamos em consideração a importância do nosso ser consciente e ativo, né? E quanto às vezes a gente, digamos assim, vivencia as experiências, não é que nem diz aquele samba, né? Deixando a vida nos levar e não dando verdadeiramente sentido à nossa existência. Bem, a influência da fenomenologia no pensamento, né, ou na obra sartriana, ela pode ser sentida a partir daquele conceito de intencionalidade trabalhado pelo Russell, né, onde nós, né, até tratamos isso no material passado, nós precisamos voltar o nosso pensamento para as coisas e para o mundo, né? Ou seja, nós precisamos nos desprender do pensamento, né, metafísico e nos, digamos assim, aproximar, né,
dar uma significância mais autêntica, né, para aquilo que nós vivenciamos no nosso cotidiano, né, na nossa realidade. Então, é nesse sentido que o Sartre diz que a intencionalidade da consciência é falar das coisas, é falar do mundo. Né? Mais à frente nós veremos, né, que o Sartre vai nos propor a noção de que nós somos um projeto, ou seja, nós somos um ser, né, em transformação. Nós somos seres que também transformam. Né? Então, nessa perspectiva, enquanto mais consciência nós tivermos das coisas, mais significativas serão as nossas ações. Então, a consciência ela não é uma substância, né? Uma realidade concreta. A consciência não é uma essência. Né? Mas é justamente um elemento que nos oportuniza, né, perceber e construir, né, um entendimento acerca do que seja essa realidade e acerca do que seja essa essência. Né? Então, a consciência, ela não, digamos assim, ela não nasce pronta, mas ela se desenvolve a partir, né, das experiências que nós, seres humanos, vamos tendo ao longo da nossa vida. Então, a consciência nesse aspecto, ela é transcendência, né? Ou seja, ela vai além dos limites do nosso físico, né? Do nosso corpo, né? E nessa perspectiva, a transcendência, ela elabora, né? Ela produz, não é, o que o Sartre chama de movimento horizontal. Ela nos direciona para o mundo. Ela nos faz perceber, ela nos faz enxergar, né, esse movimento. E dentro dessa perspectiva, nós vamos observando que esse mesmo mundo, ele também não, digamos assim, ele não tem em si, né, uma substancialização, mas o mundo ele é pura espontaneidade. Né? E nós, como somos parte desse mundo, também assim estamos, né, digamos assim, constituídos. Então, é a partir do vazio do ser, né, que se pode nascer, né, é que se pode brotar uma ideia que vai ser muito preciosa para esse filósofo, que é a ideia de liberdade. Então, para Sartre, né, a consciência, né, é aquilo que nos dá a alternativa, né, de nos voltar para o mundo exterior, né, de perceber aquilo que nós somos, mas também de compreender aquilo que está na nossa volta, né, daquilo que nos rodeia. Ou seja, é a consciência que nos faz buscar algo, né, que nós possamos nos tornar. Ou seja, né, aquela ideia que anteriormente a gente começava a mencionar. A ideia de que nós somos um projeto, né? Nós somos um vir a ser, né? Como já esboçava também o Heidegger lá na sua obra O Ser e o Tempo. Bem, então para Sartre, é isso que caracteriza o ser humano, né? Esse processo constante desse desejo de ser. Né? Para ele, a gente não vai, talvez, né, alcançar o ser propriamente dito, mas a gente vai lançar-se, né, nessa direção, ou seja, na direção de si mesmo. Né? Ainda que nós, durante a nossa, desse período cronológico que é marcado pelo nascimento e pela nossa morte, nós não consigamos ter a plenitude, né, desse ser, dessa existência. Mas nós estaremos sempre nessa constante busca, né, nesse constante querer ser, né, nesse transformar-se. Então, nessa perspectiva, a célebre frase, né, a existência precede a essência. Eu preciso me tornar algo, né? Eu preciso ter consciência daquilo que sou para que essa essência ela possa ser construída. Então, antes de eu considerar que em mim existe uma substância que me define como tal, primeiro é necessário que eu exista. Então, a realidade humana não é coisa alguma, ela não tem uma essência, ela não tem uma natureza. Por quê? Porque nós estamos em um constante processo, em um eterno vir
a ser, né? Nessa ideia de que nós somos um projeto, de que que nós podemos nos tornar cada dia diferentes. E quando é que nós nos tornamos diferentes? É no futuro? Não. É justamente no cotidiano, no dia a dia. Então, a efetivação desse projeto se dá justamente na existência concreta, né? Naquilo que nós experienciamos, naquilo que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Isso não nos priva, não é, de construir possibilidades, não é? Mas as nossas vivências, não é, no dia a dia é que vão ser preponderantes. Esse projetar-se é justamente nessa perspectiva de que a todo momento nós somos capazes de nos realizar, porque a todo momento nós exercemos esse movimento, né? Nós nos modificamos, né? Nós criamos novas perspectivas, novas tendências. Então, por isso que a intencionalidade da consciência ela acaba se convertendo num ato transcendente. Por quê? Porque nós somos capazes de nos projetar fora de nós mesmos, né? Nós somos, digamos assim, dotados dessa condição de perceber o mundo. E vai ser justamente no mundo que nós vamos completar a nossa essência, né? Agora não é um estar no mundo, é um viver no mundo, né? E por que que existe uma diferença relacional entre estar no mundo e entre viver no mundo? Porque o viver é uma escolha livre, e nem sempre estar é uma escolha. Ter consciência dessas vivências é uma escolha livre. E às vezes apenas estar em determinadas vivências não necessariamente sejam nossas escolhas. Mas alguém poderia questionar, professor, mas o viver também não é uma escolha nossa. Quando você toma consciência do que ele representa, do significado, né, que ele traz consigo. Quando você consegue justamente transcender, sair de si e perceber-se no mundo, né? E aí a gente observa, né, aquele conceito inicial que nós tratamos, quando eu consigo me engajar no mundo. Quer dizer, eu não estou no mundo apenas porque de repente meus progenitores, meus pais se encontraram, né? Eu também sou, digamos, em certa maneira, resultado dessa relação. Mas eu sou muito mais resultado das relações que eu estabeleço comigo mesmo de maneira consciente e das relações que eu projeto para o mundo de maneira transcendente através dessa mesma consciência. Então, é um paradoxo, né? Nós somos aquilo que ainda não somos. É uma relação contraditória, porque nós estamos nos construindo. No entanto, não existe nada por trás desse transcender, desse projetar, né? Não existe uma realidade, uma essência universal. Eu vou parar de viver isso porque eu vou ganhar isso, né? Numa pós-vida ou numa outra realidade, ou eu vou viver assim porque eu preciso parar de vir quantas vezes sejam necessárias para essa existência. Não. Para o Sartre, existe sim um fluxo vital, né? Existe sim, né, algo que é existencial e que constrói a essência de cada ser. E que nós não precisamos abdicar dessa existência para constituir essa essência. É justamente o contrário. Nós precisamos efetivar de maneira consciente essa existência para que essa essência ela se faça sentir, né, no seio, no interior e depois no exterior de cada indivíduo. Bem, então, pensar o indivíduo concreto, né, o indivíduo existencial, se dá a partir da sua existência cotidiana, desprovida de qualquer relevo especial, né? Nós precisamos nos desnudar, né? Tirar, digamos assim, as roupas que às vezes não caracterizam aquilo que nós somos, né? Nós precisamos purificar, né, o nosso ser.
Com que motivo? Justamente com o motivo de que, ao preceder a essência, a existência, né, ela vai dando um significado, não para uma natureza humana, mas justamente para aquilo que de fato é o existir. Então, a existência ela precede a essência, ela vem antes da essência, porque nós precisamos justamente determinar para nós aquilo que nós somos, aquilo que nós devemos, né, e aquilo que nós podemos vir a ser, né? Se nós já tivéssemos essa essência pronta e definida, né, esse aspecto ele se anularia na visão do Sartre, né? Ele ficaria num segundo, né, num terceiro plano. E é justamente o contrário que o filósofo nos apresenta, né? Nós precisamos existir e ter consciência dessa existência para que a gente possa criar essa autenticidade, né, que depois vai se tornar essencial para nós. Bem, o outro conceito que nós colocamos é o conceito de liberdade. O Sartre diz, né, o homem está condenado a ser livre, né? E ele diz que nós somos livres para tudo, menos para deixar de ser livres, né? Agora nós vamos ver, né, será se o usar dessa liberdade de qualquer forma é o que nós devemos buscar? Ao que o Sartre vai definir, né, é que a única coisa que nós não podemos abrir mão são das nossas escolhas, né? Então, ao experienciar a liberdade, a razão, a consciência humana, né, dentro dessa perspectiva existencial, ela acaba experimentando a angústia, né? E nós já vimos um pouco disso quando nós estudávamos o pensamento do Kierkegaard, né, que para muitos é o pai desse existencialismo, embora seja uma outra vertente, que escolher não é tarefa fácil. E nós preferimos, às vezes, fugir dessas escolhas. Por quê? Porque a escolha traz consigo responsabilidade, né? Então, fugir dessa responsabilidade para o Sartre significa agir de má fé. Nós somos livres e por isso nós somos responsáveis pelas atitudes que temos, né? Nós somos livres, mas nós devemos arcar com as consequências das nossas escolhas. Por isso que essas escolhas elas precisam ser bem elaboradas, elas precisam ser bem pensadas. E quando não forem, nós também precisamos arcar, né, com aquilo que, digamos assim, resulta, né, dessas escolhas equivocadas que por vezes nós fazemos. A única coisa que nós não podemos deixar de fazer é escolher, mesmo que essa escolha gere em nós essa angústia, né? Então, agir de má fé é você não agir de maneira livre e responsável. Então, ao fazer suas escolhas, ao chamar para si as consequências de suas opções, o Sartre afirma que os valores dessas escolhas eles são perante toda a humanidade. Ou seja, eu não escolho apenas por mim, né? Eu escolho pela humanidade. Então, ao responder por si, nós também respondemos por todos os humanos. Olha o grau, né? Olha digamos assim, a dimensão que a liberdade, que a escolha para o Sartre tem. Quer dizer, quando eu opto por mim, eu opto pela humanidade. Quando eu escolho o meu individual, eu escolho o outro. Por quê? Porque justamente nós temos essa perspectiva. O outro é um ser singular como eu. E é preciso que, quando eu entendo a minha singularidade, eu também entenda a singularidade do outro, né? E assim nós podemos constituir essa humanidade, né? Esse ser humano, digamos assim, que não tem uma substância essencial, mas que quando toma consciência de si, percebe que o outro tem valor, percebe que o outro tem significado. Então, nossa responsabilidade ela não é individual, mas ela é coletiva. Há uma relação intrínseca de dependência entre a liberdade e a responsabilidade. Então, as nossas ações
são ações responsáveis, né? São ações com consequência. E nós precisamos estar preparados, né? Justamente porque nós estamos nesse constante projetar-se para as consequências das ações que nós realizamos. Então, gente, essa foi nossa aula, né? Espero que com ela algumas dúvidas das leituras que vocês possam já estar fazendo possam estar solucionadas. Qualquer dúvida, né, vocês podem ainda estar entrando em contato comigo pelos meios possíveis e estudem esse material, né, para a nossa avaliação. Então, espero que vocês estejam todos bem e até o nosso próximo encontro.